Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Português Instrumental. Hoje falaremos sobre leitura, concepção de leitura, estratégias de leitura e também produção de sentidos quando nós estamos relacionando essa produção de sentidos à leitura. Entendemos e acreditamos que todos sabem ler, não é verdade? Assim, da mesma forma que nós acreditamos que todos falam bem a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Bom, quando nós falamos a respeito da linguística, que para nós aqui é um ramo que abarca melhor o que nós estamos fazendo e falando aqui hoje, nós falamos então de algo que é importantíssimo. A leitura é importantíssima para nós que estamos estudando todos esses movimentos linguageiros. Isso porque a leitura influencia diretamente a forma como nós entendemos e como nós praticamos a nossa linguagem. Existem diferentes abordagens, existem diferentes perspectivas sobre o que significa ler e como essa atividade pode ser realizada. Vou falar para vocês sobre algumas dessas concepções e também das implicações sobre elas. Vamos lá. Nós temos a leitura enquanto decodificação. Essa é uma das concepções mais tradicionais quando nós falamos de leitura. É a visão que ela consiste somente em decodificar um código. Quando nós escrevemos, nós codificamos. Quando nós lemos, então, nós puramente decodificamos? Porque nessa decodificação, nós estamos então decodificando esses símbolos escritos para que a gente possa compreender o que está escrito no texto. A partir dessa perspectiva, a leitura é vista então enquanto um processo mecânico de identificação de frases e de palavras para que eu compreenda o que está escrito ali superficialmente. Ou seja, um processo mecânico que não exige de mim uma compreensão mais profunda. Por exemplo, um aluno vai lá e lê um texto em voz alta. Ele pronuncia corretamente cada palavra, mas será que ele entendeu o que ele leu? Nós temos depois a leitura como compreensão. E aí nós temos uma compreensão ali, uma concepção mais abrangente a respeito da leitura, que é aquela que vai além da simples decodificação, porque ela já engloba esse sentido compreensivo, o sentido dos significados que estão ali saltando do texto. Quando nós falamos nessa perspectiva, os leitores vão buscando, então, aos poucos, atribuir sentido àquilo que eles estão lendo. Eles vão relacionando o conteúdo com os conhecimentos que eles têm, o conhecimento prévio que traz para nós coisas que eu já sei e experiências que eu já vivi. Um exemplo: um leitor vai ler um artigo sobre mudança climática. E aí ele é capaz de conectar com coisas que ele está vivendo, com o que ele aprendeu, por exemplo, em outras aulas, como a aula de ciências, como a aula de geografia, e também com notícias que ele vai lendo sobre o assunto. E aí, a partir dessa leitura, talvez ele seja capaz até de produzir um texto a respeito disso. Nós temos também essa compreensão da leitura enquanto interação. Essa já é uma concepção mais contemporânea da leitura. Isso porque ela observa a leitura como uma atividade onde o leitor interage com o texto a todo momento. Então, o leitor ele não é visto como um receptor, mas sim como um participante ativo que vai a todo momento, lembremos, nós somos condenados a interpretar. E nós vamos construindo, então, a todo momento, sentidos. Nós vamos interpretando, nós passamos a nos questionar e nós vamos refletindo a respeito daquilo que eu estou lendo. Vamos a um exemplo. Estou lá lendo um romance. E aí o leitor, eu vou antecipando desdobramentos da trama, eu vou tentando pensar em coisas possíveis de acontecer, eu vou pensando também sobre as motivações que algum personagem teve para acontecer determinada coisa naquele livro, naquele capítulo, e aí eu vou discutindo comigo, pensando alto, ficando brava ou ficando feliz
com as impressões que eu vou tendo daquilo. E posso, de repente, compartilhar tudo aquilo que eu antecipei, tudo aquilo que estava certo ou que estava errado com outros colegas que posteriormente ou que provavelmente tenham lido essa obra. Cada concepção de leitura que eu possuo traz implicações para a aprendizagem e também para o domínio e para a prática da leitura. Isso porque se eu vejo a leitura como uma simples decodificação, eu posso não me concentrar tanto quanto eu poderia. Eu posso não desenvolver em mim habilidades de decifração, de compreensão e de também interação, que vai trazendo para mim um outro tipo de compreensão da leitura, uma compreensão mais crítica, uma abordagem completamente diferente. Então, se, por exemplo, eu estou em uma sala de aula e esse professor que está naquele momento, ele adota uma abordagem mais interativa para ir ensinando coisas para nós. A partir daquele momento de interação, eu vou fazendo perguntas para o texto, eu vou discutindo ideias com outras pessoas, relacionando o texto com experiências e conhecimentos, e aí vocês conseguem observar como isso é muito mais frutífero. Então, observem que é importante que nós tenhamos muita atenção, não somente ao desenvolvimento de textos orais escritos, mas também no processo de leitura. E é aí que eu entro com vocês no assunto das estratégias de leitura. Isso porque as estratégias de leitura são métodos que nós vamos utilizando enquanto leitores para que a gente possa compreender e para que a gente possa interpretar textos de formas mais eficazes. Então, essas estratégias nos ajudam a envolver de maneira ativa o leitor ali no momento de leitura, a envolver esse leitor com o conteúdo para que a própria compreensão fica mais facilitada, né? Porque a interpretação ela vem a todo momento. E é aí que a gente vai ter um pouco mais de retenção e vai conseguir também analisar aquilo que a gente está lendo. Então vamos explorar algumas estratégias que são mais comuns e observar como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Bom, antes da leitura propriamente dita, é interessante que você faça um movimento de pré-leitura. Isso porque daí eu consigo ter uma ideia geral do que o texto pode nos dizer. Então isso aí vai trazer de mim um momento de observação do título, um momento de observação imagética desse texto, em como ele se apresenta para mim com relação ao seu layout. Eu vou observar se ele tem legendas, subtítulos, gráficos, se esse texto possui imagens e também começo a me preparar e fazer perguntas como: o que eu posso esperar desse texto? Então, vamos dar um exemplo. Antes de eu ler um artigo sobre as mudanças climáticas, eu vou examinar esse texto, o título, o subtítulo, e vou observar ali se existem gráficos ou se existem imagens para eu ter uma noção do que o texto, do que o conteúdo pode trazer para mim. E aí eu me preparo para entrar numa parte 2, que seria o skimming e o scamming. Bom, são duas palavras em inglês que nós utilizamos inclusive para uma leitura proficiente de textos em língua estrangeira, mas na nossa língua também é a mesma coisa que acontece. Quando eu falo em skimming, eu falo de uma estratégia que me diz para passar rápido sobre os parágrafos, para ter ali uma visão geral do texto. Agora, quando eu falo em scanning, eu estou falando aí de um modelo de escaneamento, eu já começo a procurar dentro desse texto por informações específicas, como informações relevantes ou até mesmo palavras-chave que eu esteja identificando ali dentro do texto. Vamos lá. Quando eu estou lendo um texto, por exemplo, eu preciso encontrar uma definição específica em um dicionário. Aí eu faço o pequeno scanning ali, procurando essa palavra-chave já entre o que o texto está querendo me dizer. Agora, se eu estou fazendo uma observação geral do texto, como o skimming me pede, eu vou ter uma visão geral desse artigo ou desse pequeno fragmento de texto e vou apenas passar rapidamente pelos seus parágrafos e pelos seus subtítulos. Quando nós estamos depois num outro movimento de leitura, eu vou buscando fazer perguntas para compreender esse texto. E é aí que eu volto a vocês quando vocês estavam aprendendo a ler e a interpretar lá na escola.
Porque daí eu fico todo o tempo fazendo perguntas sobre o texto durante a leitura para manter um jogo, para manter um foco ali durante a leitura. E isso vai promovendo uma compreensão mais profunda a respeito do conteúdo. E aí isso aí pode incluir um questionamento meu a respeito do significado de palavras que eu ainda não conheço, sobre a identificação do tema principal, ou até mesmo eu olho o texto e falo, eu já sei onde ele quer chegar. Então, vou dar um exemplo. Quando eu leio conto, que é um texto mais curto, eu começo a me perguntar sobre os motivos dos personagens estarem agindo daquela maneira. E também começo a me perguntar como aquele enredo pode ser resolvido. E aí eu trago para vocês, num outro momento, o resumo e a paráfrase, ou melhor, que são 2 outros momentos que me ajudam, após 3 momentos de leitura, a resumir o que é útil para mim e a trazer as principais ideias e as informações do texto. E aí esse movimento me ajuda na consolidação e no entendimento, além de me ajudar a reter informações importantes. Então, depois de ler um capítulo de livro, eu deveria sempre ter o hábito de escrever um breve resumo dos principais tópicos, dos principais eventos e dos principais contextos e conceitos abordados naquele texto. Agora, quando eu leio um texto e eu estou ligada a esse processo, eu parto para um momento além da interpretação e compreensão, que é uma avaliação crítica daquele meu momento de leitura. Então, quando eu finalizo uma leitura, é importante que eu tenha esse movimento de reflexão crítica sobre o que eu acabei de ler. Eu devo considerar a credibilidade daquele texto, a objetividade, qual viés que aquele texto me levou, qual a relevância para o tema em questão. Então, eu leio um artigo acadêmico e questiono. São válidas as evidências que foram apresentadas? Eu investigo quais fontes que trouxeram para mim aquelas informações e vou também determinando a confiabilidade daquele autor. Então vejam, nós temos muitas produções boas, mas nós temos também algumas leituras problemáticas hoje em dia. Agora, quando eu vou para o lado da formação de sentidos, nós falamos de processos que são fundamentais na interação com textos. Porque quando nós lemos, todo momento nós estamos lendo, nós estamos interpretando, lembrem-se, nós estamos condenados a isso. E aí eu vou tentando entender quais sentidos aquela mensagem traz para mim. Esses processos vão envolvendo habilidades cognitivas que eu tenho. Então, essas estratégias vão permitindo que eu constitua significados somente a partir do texto. Eu não fujo desse texto. Quando eu vou, então, para a produção de sentidos, nós devemos observar que ela está intimamente relacionada à leitura, porque ela envolve a capacidade de expressar ideias, pensamentos, sentimentos através dessa linguagem escrita. Os escritores, particularmente, eles selecionam palavras, eles organizam frases e vão construindo argumentos para que as suas mensagens sejam comunicadas da melhor maneira possível, de maneira clara e de maneira coerente. Quando eu produzo um texto, eu devo considerar esse público-alvo, eu devo considerar o propósito da minha comunicação e o contexto em que esse texto será lido. Então, vários recursos linguísticos são utilizados para isso. E a leitura é muito importante para que a produção de sentidos aconteça. Isso porque desempenha um papel fundamental no desenvolvimento acadêmico, no desenvolvimento profissional e no desenvolvimento pessoal de todos. São habilidades que são imprescindíveis para a compreensão de textos diversos, desde livros e romance, até artigos acadêmicos e até ainda a manual de instrução e as simples mensagens online. Então, a leitura, a produção de sentido, essa habilidade crítica que vai permitir ao indivíduo compreender e se comunicar, ela é fundamental e acontece muitas vezes através da linguagem escrita. Quando eu desenvolvo essas habilidades, nós nos tornamos leitores mais capazes, tanto de navegar pelo mundo complexo dos textos escritos, quanto na capacidade de expressar as minhas ideias e as minhas perspectivas de maneira mais clara, e isso também me torna mais convincente. Eu espero todos vocês na próxima aula.